paz do Senhor, meus irmãos, a paz de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o momento esperado por Deus para que eu e você possamos nos achegar a Ele mediante o ensino, a instrução da palavra do Senhor e assim vivenciarmos as obras do Cordeiro, aquilo que Jesus fez e que é de profunda importância e interesse para que nós possamos ter uma vida plena nele, pelo pleno conhecimento dele, para que a tua fé venha a aflorar pelo teu espírito, derramar-se pela tua alma, transbordar pelo teu corpo, e assim todo o teu ser seja atingido neste momento pela palavra do Senhor, pela vida do Senhor que está contida na sua palavra. E assim nós possamos juntos aqui, eu aqui, tentando colocar no teu coração aquilo que está no meu coração. Mas para isso eu peço a presença do Espírito, a ação do Espírito Santo em você e em mim, para que juntos nós, num só jeito de pensar, num só coração, nós venhamos a chegar ao pleno conhecimento do Senhor. E para isso nós invocamos aqui o reino dele, que nesse momento o reino dele venha até aí onde você está, até a tua casa, até o teu sofá, e assim nós possamos congregar juntos e meditar naquilo que é importante para mim e para você, que é termos vida nele, na palavra dele, no nome de Jesus. Então vamos ler a palavra de Deus e ouvir o que o Senhor tem para nós hoje. Efésios capítulo 3, a partir do versículo 8, nos diz assim a palavra do Senhor: Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que, agora, mediante a Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, o nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Aleluia! Peça ao Espírito de Deus que fale com você, que essa palavra possa transformar você, transformar a tua vida, que essa palavra possa vir de encontro ao teu coração e servir você em tuas necessidades, porque o Senhor Deus é o único Deus que trabalha para os seus. A palavra está para você, para te libertar, para te transformar, para te dar santidade acima de tudo, te colocar num lugar onde Deus vai te aceitar, onde Deus tem liberdade para viver junto com você, para você não como um escravo, mas como um servo, viver com Ele, aprendendo dEle, de eternidade em eternidade, Ele sendo Deus sobre as nossas vidas. Amém? Então ore e fale ao Espírito Santo: Senhor Deus Todo-Poderoso, fala comigo, eu quero transformação neste momento, eu quero que a Tua Palavra verdadeiramente toque o meu espírito, que a Tua Palavra me encha, que a Tua Palavra me transforme neste momento. Ore, fale assim ao Senhor, e essa oração direcionada vai abrindo as portas, vai abrindo o céu sobre você, porque verdadeiramente Cristo vai tomando o seu lugar na tua vida e na minha, e ali nós veremos que o Senhor agiu mais uma vez na tua vida e na minha também. E aí testemunhe daquilo que Deus fará, e eu já declaro isso, que Deus fez hoje na tua vida, a partir do momento em que você, usando a fé que você tem para se colocar diante deste vídeo e receber do Senhor a bênção que você precisa. Só é preciso essa porção de fé, estar aqui, estar de frente com este vídeo e ouvir a palavra dele. E ao ouvir a palavra dele, eu garanto para você
que ao estar sendo enviada, ela não vai voltar vazia, mas todo o propósito pelo qual ela é enviada vai se cumprir para a glória de Deus. Amém? Apóstolo Paulo, prisioneiro, esse é o contexto. O apóstolo Paulo estava prisioneiro e escreveu uma mensagem aos Efésios, uma carta para esclarecer tudo aquilo que estava acontecendo com ele. E surpreendentemente ele declara que ele estava tranquilo, né? Ele estava passando por uma tribulação, mas essa tribulação não afetava a sua moral, ao ponto dele ainda ter que consolar outros. Assim é aquele que está firme em Jesus, mesmo diante de situações difíceis, ele faz com que essa situação colabore para o bem de todos. Firme a Deus está o meu coração. Essa devia ser a oração de Paulo, entendendo que Deus estava com ele ali naquelas prisões e que mesmo aquela prisão não poderia detê-lo, pois ele tinha liberdade de escrever. Então a palavra de Deus não consegue ser presa por ninguém. Ela pode ser rejeitada, mas presa jamais. Deus sempre dará um recurso para nós pregarmos o evangelho dele, seja por atitudes ou seja pela nossa proclamação da nossa fala. Ainda assim Deus vai achar um jeito para nos abençoar e abençoar a outros, claro. Mas a palavra é simples. O que estava, anotei algumas questões para nós, para que nós pudéssemos nos direcionar todos no mesmo sentido. O que será que estava no coração de Deus? Algo estava escondido de Deus. O texto mostra que algo estava no coração de Deus que ninguém conhecia. Deus tinha uma vontade no coração dele que o ser humano pudesse conhecê-lo. E Paulo, um apóstolo dos gentios, recebe essa missão de trazer para nós a vontade de Deus, algo que não conteve-se dentro de Deus por causa do seu amor. O seu amor trouxe a palavra dele, as boas novas, a novidade de vida para o ser humano. O amor de Deus fez com que o ser humano conhecesse algo que estava escondido, algo que ainda não havia sido revelado. E Deus demonstra o seu amor. Deus escolheu você, criatura dele, para expressar o seu amor, a sua vontade própria, a sua vontade na plenitude do conhecimento do homem. E essa vontade, eu já disse, veio no pleno conhecimento de Cristo. Cristo quer se fazer conhecer por você em todos os aspectos. Não há nada debaixo do céu que não venha a ser revelado. Não há mais algo tão importante na mão de Deus que não tenha sido revelado para você. E isso é, Deus revelou Cristo, a plenitude, tudo aquilo que Ele pensa, tudo em relação a nós, tudo aquilo que Ele pensa, como Ele é, tudo aquilo está expresso no pleno conhecimento de Jesus. Já pensou sobre isso? Quão profundo é e quão importante é eu e você conhecermos a Cristo? Jesus chegou a declarar, quando foi questionado, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele disse, vocês não percebem que eu estou aqui? Ainda não perceberam? Ainda não sabem quem eu sou? Ainda não sabem para que eu vim? Exortando os seus discípulos, nós podemos conhecer um pouco mais do Senhor hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Deus demonstrou então o seu plano, o amor se derramou. Anotei aqui para você anotar aí, anote, o amor de Deus se derramou, transbordou. Deus não conseguiu conter o seu amor, mas o seu amor foi derramado. Deus quis, Deus possibilitou que o amor dele se derramasse, chegasse até nós, criaturas dele, porque Deus tinha um plano. Deus não faz nada sem um plano. Alguém precisava saber. Se você olhar no texto, nós vemos aqui que ele, o teu Deus, o meu Deus, quis demonstrar a administração deste mistério, dessas épocas passadas, versículo 9, que foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que, anota então aí, sublinha,
não na tua Bíblia, não, risca na Bíblia, né? Tira um xerox aí para você, uma cópia, e você vai conseguir estudar melhor a palavra de Deus. Diz assim, mediante a igreja representada por Paulo. Você agora aí é a representação da igreja. Nesse primeiro momento foi Paulo o escolhido, mas agora já está sobre mim e sobre você esta ordenança, essa graça que veio sobre Paulo, para que nós conhecêssemos, como fôssemos os representantes da sabedoria, da multiforme sabedoria de Deus. Satanás achou que estava com tudo, né? Mas não estava. E Deus fez questão de mostrar que ele podia muito mais. Os céus, aqui a palavra diz nas regiões celestiais, então isso quer dizer demônios, isso quer dizer Satanás, e esse 1/3 que caiu, mas também os que ficaram no céu, para que não ousassem mais levantar o seu calcanhar contra Deus. E Deus demonstra através da criação do homem: eu vou criar alguém, a minha imagem e semelhança, ou a nossa imagem e semelhança, como diz a palavra, e vou demonstrar mais de mim através desse ser humano. Veja a importância do ser humano, veja como por que Deus amou o mundo, por que Deus fez isso, porque Deus queria expressar então a sua vontade através do ser humano. Olha que maravilha! O ser humano, a criação do ser humano foi um verdadeiro espetáculo nos céus. A restauração do ser humano foi o segundo espetáculo que alcançou todas as regiões celestes. O mundo celestial parou para ver a restauração, e eu quero afunilar um pouquinho sobre a restauração então do ser humano em Jesus Cristo. E este mistério de Deus foi derramado. O amor de Deus era maior do que qualquer anjo podia imaginar. O poder de Deus foi maior, o poder criador de Deus foi maior do que qualquer anjo podia imaginar. Qualquer arcanjo, qualquer querubim, toda e qualquer criação de Deus que ainda foi pouco por aquilo que Deus ainda estava por criar, que era o ser humano, que era você e eu. Deus te criou para expressar o amor dele, sempre lembre disso. Mas o amor de Deus teve a sua plenitude de expressão. O Senhor expressou totalmente aquilo que ele quis fazer com o ser humano através de Cristo. Entenda isso, guarde isso no teu coração. Porque esse era um plano eterno. Versículo 11 diz: de acordo com o seu plano eterno, que realizou em Cristo Jesus nosso Senhor. Deus tem um plano para você. Primeiro, para mostrar, para declarar, para ensinar a todos, mesmo nas regiões celestes, que o amor dele não tem fim, que o poder dele é ilimitado, que ele pode criar tudo de novo, tudo que seja destruído ele pode recriar. Satanás iludiu-se achando que ia destruir o ser humano. Deus achou um jeito, porque Deus tinha plano. Mesmo usando da sua soberania, os planos de Deus jamais vão falhar. Os planos de Deus vão se cumprir. O ser humano foi restaurado, o plano de Deus foi cumprido em Cristo. E todo aquele ser humano que se volta a Cristo, que aceita Cristo, ele tem a possibilidade de ser novamente alguém criado segundo a imagem do Senhor. Alguém recriado pelo seu Espírito. O texto nos ensina que o Espírito recriou, o Espírito é a graça sobre Paulo, a ação do Espírito é a graça sobre Paulo, a ação do Espírito que mostra as riquezas em Cristo, tudo aquilo que Jesus conquistou, é direito nosso, é nossa herança. E o Espírito de Deus vai te revelar cada dia como você pode descortinar essa obra maravilhosa de Cristo. Amém? Glória a Deus, vamos seguir. Paulo, sendo o menor de todos os santos, ou seja, diante daquilo que foi revelado a ele, Paulo se sentia o menor. E ainda assim ele diz: foi revelado algo que eu preciso contar para vocês. E Paulo anuncia a nós, gentios,
as insondáveis riquezas de Cristo. Mas por que Paulo revelou? Para que nós pudéssemos, como igreja hoje, receber mais do Senhor. Como igreja hoje, proclamar esse plano, essa administração deste mistério, está nas mãos da igreja. Irmãos, para que nós possamos nos fortalecer, para que nós possamos colocar diante do Senhor as nossas vidas com segurança, para que nós possamos entender o plano dele para nós, nós precisamos nos entregar a ele. E nos entregarmos ao Senhor quer dizer tomarmos o plano dele para as nossas vidas. Entregar-se parcialmente a Deus é simplesmente buscar a salvação do próprio pecado e para vivermos uma vida eterna com ele. Mas a porção toda do plano de Deus vem quando você escolhe entregar-se a Deus. Entregue a sua vida aos cuidados dele, para que ele tenha a liberdade de expressar a sua vida através de você. Paulo, um homem de Deus, deixou um legado para a igreja. A igreja é você. Deus tem um plano para a tua vida, Deus quer transformar a tua vida, Deus quer te levantar, Deus quer te curar, para que você seja, segundo a palavra de Deus, alguém que vai demonstrar essa multiforme sabedoria de Deus. Versículo 10. Deus tem um jeito de amar, Deus tem um jeito de expressar, Deus quer usar a tua vida para demonstrar cura, para demonstrar libertação, para demonstrar o poder dele. Deixa Deus agir em você, deixa Deus agir através da tua vida, para que mais pessoas conheçam como Deus pensa sobre o ser humano. Muitos se afastam de Deus porque ainda estão sobre a escravidão do pecado. O pecado afasta o homem de Deus. Mas no momento em que o homem volta, começa a pensar diferente, ele vem de novo para Deus. E ele precisa ser então restaurado. E essa restauração passa pela transformação do entendimento sobre a vontade de Deus sobre o ser humano. Pense sobre isso. Deus tem um plano para você. Deus quer transformar a tua vida. Deus tem o coração dilatado por você, e Ele quer que você dilate o teu coração para receber o amor dEle, onde Ele passa por um processo onde Ele primeiro precisa tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Nesse processo, ainda depois de tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, Ele ainda vai escrever no teu coração os seus mandamentos. Ou seja, os mandamentos de Deus para você não serão mais simples ordenanças. Os mandamentos de Deus para você serão uma forma que você vai querer e entender como agradar o teu Deus. Olha que maravilha. Deus usando da sua palavra para que você possa agradá-lo. Deus enchendo o teu coração e você entendendo as mensagens, você começa a estar livre para prestar o teu culto racional, que depois de entender a sua vontade, ser dominado pela sua vontade, através do Espírito de Deus, você vive em liberdade para amar ao Senhor. Conhecereis a verdade e ela te libertará. E essa libertação, conhecer essa verdade, passa primeiro pelo teu espírito, que precisa ser recriado por Deus. Segundo, vai atingir a tua mente para que você preste um culto racional ao Senhor. Todo o teu entendimento precisa cooperar com o entendimento da palavra de Deus, com o Deus da Bíblia. Ao entender a vontade de Deus, o teu cérebro começa a funcionar, a tua mente começa a funcionar de acordo com Deus, cooperando com Ele. Aquilo que você pensava, você já começa a desconsiderar, pensando simplesmente naquilo que agrada a Deus e que com certeza vai melhorar a tua vida. E melhorar a tua vida também passa pelo poder de Deus atuando através do teu corpo, não só sanando as tuas dificuldades emocionais, mas também no teu corpo. A palavra de Deus pode entrar em você neste momento. Qual palavra, pastor? Toda e qualquer palavra que tenha que vir em encontro à tua necessidade.
Se você precisa ser curado no corpo, saiba que Cristo levou sobre si as tuas enfermidades. Está lá na cruz, foi pregado. Ali na cruz ela foi aniquilada. O Espírito de Deus deixou tudo isso na morte de Jesus Cristo, mas o ressuscitou limpo. Você pode ressuscitar com Cristo também, em nome de Jesus Cristo, para uma vida plena nas mãos dele. É para isso que você foi chamado. O mundo precisa entender que Deus tem um plano para o corpo, primeiro para o espírito, depois para o espírito do homem, depois para a sua mente e depois para o seu corpo. Pense sobre isso. Que lugar que hoje precisa ser tocado, que lugar que ainda a palavra de Jesus não domina dentro de você. Será que no teu espírito precisa ser reavivado, ou seja, ter um encontro com Jesus, para que você nasça de novo, para que o Espírito de Deus simbolicamente te faça morrer, você seja entregue à morte, mas ressuscite com Ele? Ou será que também precisa tocar a tua alma, para que ao tocar na tua alma, tudo aquilo que está impedindo o fluir do Espírito Santo de Deus em você, possa ser restaurado com todo o entendimento, com toda a qualificação que o Espírito tem para trabalhar em você? Ou será que Deus precisa hoje, agora, nesse momento, tocar no teu corpo? Será que tem alguma dor aí, alguma enfermidade que precisa se submeter à autoridade da palavra, onde o Senhor te cura, onde Ele te restaura? O Senhor quer tocar em todo o teu ser, eu sei disso. Eu sei pela palavra de Deus, eu sei que Deus tem um plano e essa administração deste mistério passa pela atuação do poder de Deus na tua vida. A tua vida é do Senhor, entregue a Ele, entregue tudo a Ele. Isso vai passar, essa entrega vai passar pelas tuas palavras. Você precisa declarar-se do Senhor, a tua confissão de fé. Se no teu coração creres, se com a tua boca confessares e no teu coração creres, isso precisa passar pelo teu testemunho. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Então você precisa entrar num estado onde a tua boca vai te dar a preparação para você receber de Deus um plano maior, morar com o Senhor eternamente. Para aqueles que não o conhecem, é claro, mas para aqueles que já conhecem ao Senhor, ou seja, já vivem com Ele, deixa Deus te tocar neste momento. E Ele vai te tocar te trazendo segurança. Você precisa estar seguro no Senhor, nestes tempos de dúvidas, nesse tempo onde há muitas questões a serem resolvidas. O propósito de Deus deve continuar. O Senhor tem um plano para você para anunciar o Evangelho. Isso traz segurança para mim e para você. Se você se colocar na presença de Deus como um agente da pregação do Evangelho, que deve ser, Deus vai atuar na tua vida poderosamente. Você vai entender coisas que talvez não tinha entendido. Planos que estavam ocultos para você serão revelados. Olha aí. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, você, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Bem-vindo ao Senhor, ao reino dos céus. Se o reino dos céus chegou na tua casa hoje, você está se entregando ao Senhor. Os planos de Deus vão se cumprir na tua vida. Tem coisas no coração de Deus que transformarão a tua vida, que farão de você um exemplo de fé, que farão de você um exemplo da vontade de Deus, primeiramente na tua própria vida, depois na tua casa, talvez depois na sociedade. Deixa Deus dilatar o teu coração para que você, por que não, possa ser levado até mesmo pelo mundo afora para pregar o Evangelho dele. Deixa o momento que Deus dilata o teu coração, é o momento onde a tua esfera de atuação aumenta, porque a tua boca vai falar do que o coração está cheio.
E você vai pregar tanto, falar tanto, que o lugar que você está já não tem mais quem não saiba, e Deus vai te levando mais longe. E Deus vai te levando, vai te acrescentando mais graça, mais sabedoria, mais entendimento. Hoje você pode estar, talvez aí pensando que você não tem para quem pregar. Não se acomode, talvez o Senhor esteja usando este momento para dizer que Ele está trabalhando para que você passe mais desses planos aí para mais pessoas. Não se limite a situações, não se limite a cidades, não se limite a estados, a países. Você precisa se colocar na presença de Deus, e as portas vão se abrir, mediante a oração da igreja por você, mediante alguém que ora por você, alguém que verdadeiramente, quando você precisar, as cadeias se abrirão, e você vai ter sempre liberdade no Senhor. Anota isso, deixa Deus trabalhar isso no teu coração. Tenho certeza que você vai ser esse agente de transformação, esse agente de administração deste ministério que estava oculto, e Deus mostrou através de Paulo. Por intermédio de você, mais pessoas poderão ser libertas, ter livre acesso a Deus com confiança pela fé. As tuas palavras, igreja, as tuas palavras trarão segurança ao coração da humanidade. São as tuas palavras enganjadas com a palavra de Deus, ou repetidas, ou as tuas palavras que sejam a palavra de Deus simplesmente, vem para o ser humano e traz fé, fé de que ele pode estar com o Senhor. Olha que maravilha. Receba em nome de Jesus esta mensagem, que ela te alimente, te fortaleça, mas que muito mais do que isso, faça com que você levante da cadeira, levante da cama, levante do sofá, levante do leito de enfermidade, levante do leito da dúvida, que muitas vezes nós estamos deitados ou quase sepultados, não é verdade? No leito da indecisão, para que você tenha liberdade para ser agente de Deus, agente de transformação da palavra de Deus. Aí de repente Deus está falando com um pastor, um novo pastor, um pregador, um evangelista, um mestre ou um profeta. Deus quer te levar a lugares. O pleno conhecimento dele deve ser espalhado pela terra. Não te disse eu ser forte e corajoso? Essa foi a palavra desta manhã. Deus quer que você seja forte e corajoso. Deus quer que você ande com Ele. É pouca coisa que precisa ser que o ser humano precisa. É pouca coisa que precisa vir do ser humano, apenas um coração fértil, e assim Deus vai fazer a obra através de você. Receba isso em nome de Jesus Cristo. Que você possa se animar com essa mensagem, que Deus possa direcionar a tua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.